Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável. Eu me chamo Fabiola, parei minha vida corrida para falar de saúde e espero que você me acompanhe até o fim. Esse é um lugar para a gente poder parar. Não é à toa que nós idealizamos esse nome Pausa Saudável, porque aqui a gente traz diversos assuntos. Saúde, emocional, saúde mental, saúde física, saúde financeira, já veio pessoas aqui da área financeira, saúde nos negócios, saúde laboral. E hoje eu vou trazer um tema muito legal, por uma convidada aqui especial, que é a Nath. E a gente vai falar sobre comensalidade, sobre o ato de comer, o ato de confraternizar, o ato de estar junto, porque é muito importante para os relacionamentos a gente ter esses momentos. E na história da humanidade, a felicidade ela se encontrava à mesa. As pessoas estavam juntas para comer. E ali elas podiam ter momentos de brincadeira, de alegria, de sorriso, né? E o ato de comer também é muito bom, né? Comer comida saborosa. A Nath, ela é empresária, chefe, formada em gastronomia. E eu queria que ela contasse aqui a história dela para nós. É uma pessoa muito especial, porque o marido dela já veio aqui no Pausa Saudável, o Ciro. Gostaria que depois você voltasse ali nos episódios do Pausa Saudável e também assistisse a entrevista dele. Nós falamos sobre vegetarianismo, sobre veganismo, porque ele é nutricionista. E, Nath, muito obrigada por ter aceitado o convite e vir aqui ao Pausa Saudável. Eu que agradeço o convite, fiquei muito, muito feliz. Eu acho que vai ser muito legal nossa conversa hoje aqui, porque comer é uma coisa muito boa, né? E comer com vínculo, então, é melhor ainda. Então, tô pronta pra gente começar. E, Nath, fala pra gente quem é a Nath, por que você foi pra essa carreira, Conta pra gente, assim, como tudo começou. Quem era a Nath criança? Ela já ia pra cozinha, gostava de brincar ali com a vovó. Eu tive uma avó, que ela já faleceu, que o meu primeiro vínculo com o alimento foi através dela. Então, eu queria que você contasse a tua história. Falar de vó é emocionante, né? Vou chorar já, porque eu não posso falar da minha avó, assim, minha avó materna é uma pessoa muito especial. E, pra mim, assim, na minha vida, me constituiu muito como pessoa, né? E a cozinha nunca entrou na minha vida, ela sempre esteve, né? Eu sempre fui uma criança que sempre teve a comida abundante na casa, era especial, o momento de comer junto. Então, a cozinha sempre existiu, as refeições em família sempre existiram. Então, para mim, é muito natural, porque eu já sou cria desse ambiente, sabe? Então, a minha carreira na cozinha aconteceu de forma natural, por conta da minha avó, né? Vou contar. Mas a gastronomia, apesar de estar sempre presente na minha vida, eu nunca tinha enxergado ela como um caminho profissional, né? Eu estudei para medicina por muito tempo, saí da escola, não sabia muito o que fazer, aí conversando com amigos, eu vou fazer medicina, acho que vai ser legal fazer medicina. E estudei cursinho, aquela coisa de todo vestibulando para medicina, acho que sabe, é maçante demais os estudos ali, é aula de manhã, de tarde, de noite, grupo, e sempre quase entrando na faculdade. Eu precisava fazer uma faculdade pública, na época não tinha condições para pagar uma faculdade particular, então eu quase... Naquela época não tinha nem, Você fazia faculdade faculdades, tinha que se deslocar, E tinha que escolher aqui em Porto Alegre, tinha que escolher entre a URGS ou a Fundação, que agora não é mais assim, né? Então, se tu optasse por uma, tu perdia a vaga na outra, então tinha que optar. E aí eu, naquela ânsia de estudar e tal, tava muito chateada mesmo, assim, de não passar, e daquela rotina, e aí veio a minha avó, com um recortezinho de jornal, da Zero Hora, na época, e aí ela disse assim, olha só, eu achei um curso aqui de auxiliar de cozinha, ele dura 6 meses, de repente... Como tu já estudou bastante, falta pouco para te passar, tu faz um curso e depois, na metade do ano, tu retoma o cursinho e aí faz, o vestibular de novo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, Guardei o recortezinho do jornal e aí aquilo acendeu em mim, assim. Disse, eu vou fazer.
E aí, eu lembro, assim, do primeiro dia que eu entrei na cozinha, eu Apaixonou. eu entendi assim, não, aqui é o meu lugar, isso aqui pode ser uma profissão, sabe? Porque não é só um lazer, não é só um momento em família, isso daqui é o meu chão. E eu encontrei uma galera que eu gostava muito, que eu me identifiquei, pessoas com histórias diferentes, totais, outras parecidas. E aí eu criei vínculos ali naqueles 6 meses, e aí os professores diziam assim, não, tu tem muito talento, eu acho que, né, vai rolar. E aí eu nunca mais voltei para medicina, né? Fiz o curso de comis, que é esse de auxiliar de cozinha. Depois fiz o curso de cozinheiro profissional, né? Finalizei o curso de cozinheiro profissional. É legal dizer também que na época, em Porto Alegre, não tinham faculdades de gastronomia. A gente só tinha São Paulo, Rio, Caxias aqui, que tinha Castelli, mas era muito caro, assim, a gente nem cogitava morar fora, né? E aí eu fiz o curso de cozinheiro, criei um grupo de amigos muito legal, assim, e no final do curso eu tirei a nota máxima na banca, assim, e aí foi uma surpresa, o meu professor disse, não, por causa do desempenho, né? Eu e mais outros alunos, vocês têm a oportunidade de estudar na França, de continuar se aperfeiçoar na França. E aí eu fui, então eu digo assim, eu mergulhei de cabeça, né? E eu sou muito grata à minha avó por ter esse olhar que eu não tinha na época. Gente, eu falei de vó aqui, mas não foi combinado. Não foi combinado, né? E eu disse pro Ciro, eu vou falar pro Ciro, meu marido, né? Antes de vir o podcast, eu disse, eu vou falar da minha avó, vou me emocionar, porque ela é muito presente na minha história, assim, sabe? Então, ai, que lindo. Veio daí, assim, desde muito pequena, né, com essas referências, assim, já venho de uma família que come muito, né, a gente é parte espanhola e parte portuguesa, então é uma comilança, assim, generalizada, né. É muito importante a comida na nossa família, a gente fala de comida, o que comeu ontem, se tá doente, o que vai comer. Sim. E aí, a minha avó teve um olhar que eu não tive, e esse caminho Ela conhece a gente, né? E esse caminho me abriu portas maravilhosas, assim, né? Você falou de vó, né? Aí eu acabo lembrando da minha. A minha mãe não sabe cozinhar bem, mas ela reconhece. Mas a minha avó, meu Deus do céu, bolo, biscoito, tudo ela fazia à mão, né? Massa para pizza, tudo à mão. Esse negócio de ir ao supermercado comprar. Até porque os recursos eram outros, não tinham, né? Quando eu era criança, as coisas prontas como tem hoje. Então, ela realmente me colocou nesse cenário que você está falando e eu estou me identificando com você. E eu lembro que ela tinha um pratinho de cor para cada neta, e aí ela juntava as netas numa mesa menor, no canto, e os adultos era outro, e ela ficava ali servindo. Não, falar de alimentação, e aí eu acho muito legal a gente estar trazendo esse tema, porque a sociedade moderna hoje é tão prática que as pessoas estão esquecendo desse momento de comer juntos, né? Cada vez mais. De sentar à mesa, né? De fazer um almoço no domingo e convidar os parentes. As pessoas estão sempre sozinhas, comendo lasanha pronta, congelada, né? Ou nos quartos, ou na frente da televisão. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, porque acho que tem muito a ver, né? Porque, muito além de só comer, a arte de se conectar está inserido totalmente no teu trabalho. Tu é uma empresária que une as pessoas para momentos de festejo. Então, um aniversário, chama a Nath. Uma formatura, chama a Nath. E o que eu queria que você contasse, assim, esse universo, né? Como é que as pessoas, quando te procuram, né? O que elas estão buscando? Então, fala para mim hoje na sociedade a contratação de uma empresa, né? E esse teu olhar, porque às vezes é muito individualizado também, né? É, muito. Então, conta pra mim essa tua carreira hoje, como é que ela funciona? Assim, existem vários tipos de evento, né? As pessoas me procuram para várias ocasiões, assim. Então, um evento corporativo é bem diferente de um evento íntimo, de um evento familiar, né?
o evento corporativo, claro, dependendo do número de pessoas, ele vai ser um evento menos íntimo, né? Uhum. É para ter uma proposta, né? Então, ele é um evento mais formal, formalizado, assim, não que o cardápio seja formal, né, mas ele tem uma outra proposta. E os eventos, que são a maioria dos que a gente mais faz, por ser um serviço personalizado, né, eu vou chegar com um cliente e a gente vai conversar, ele vai me dizer qual a intenção dele, o que ele quer passar naquele menu, né, e aí a gente vai construindo junto um cardápio que se torne uma memória, né, para aquele momento. Então, o que eu falo sempre, né, é que é uma honra sempre os clientes dividirem um dia inesquecível na vida deles comigo, né, com a minha equipe. Eles têm a confiança naquilo. Então, assim, eles topam dividir comigo aquela lembrança. E eu me sinto muito honrada. Então, eu vou fazer o possível para que seja muito especial, né? E isso a gente vai construindo juntos, assim. Então, alguma característica, casamento, por exemplo, né, do noivo, da noiva, que se traduz ali naqueles pratos, né? A gente acompanha também muitos clientes, são 20 anos quase de empresa, né? Então, eu tenho clientes comigo há 19 anos, 18 anos, que passam a vida ali. Eu digo, a gente acompanha a vida através dos eventos deles, assim, né? Então, e até como esse cardápio que a gente monta para cada ocasião vai se transformando com a vida. Então, essa testemunha que a gente tem da vida das pessoas ali através da comida, proporcionando aquele alimento que vai fazer parte de uma história, porque eu acredito muito que sabor, aroma, fica na memória da gente, né? Então, ali eu vou ajudar a criar aquela memória. Então, a gente cria um menu, né? Junto com o cliente, vendo o que ele quer traduzir para aquele momento específico, né? Então, essa criação eu acho uma das partes mais legais, assim, do serviço, né? Eu já fiz alguns eventos e você tá certa, quando a gente tá contratando, né? Só o ato de perguntar assim, qual é a sobremesa que você mais gosta? Meu marido, ele gosta de sagu. A gente teve sagu na sobremesa do casamento. Claro. Podia ser uma coisa super sofisticada, mas nós escolhemos o tal do sagu lá. Mas fazia sentido. Fazia né? Sentido, porque tinha que agradar o noivo, né? Claro, fazia sentido. E eu acho muito legal a cozinha com sentido, né? E aí, o que acontece muitas vezes também, no final dos eventos, às vezes o pessoal me chama para conversar, né? Com os convidados, alguns eventos corporativos ali, que uma marca quer, eu quero uma coisa mais saudável, esse ingrediente, a gente vai criando todo um caminho daquele cardápio, né? E aí, depois do evento, a gente conversa sobre aquilo. E as pessoas falam, faz muito sentido. Então, a gente escolheu isso por causa disso, porque o ingrediente também tem história, Sim. né? Também conta uma história. E como é que foi a experiência lá na França? Você tinha quantos anos na época? Eu era bem jovem, eu tinha 21 anos. Meu Deus. E não queria morar em Caxias e foi pra França. E fui pra França. Sim, foi bem intenso, assim, eram muitas horas de serviço, né? Muito pesado. Dias que a gente fazia 14 horas de trabalho e adorando cada minuto, porque era um estágio que eu tive, era um restaurante enorme, assim, no sul da França, uma parte super turística. Então, servíamos sempre o mínimo de 100 a 150 refeições empratadas por dia ali, né? Por turno, almoço e janta. Então, era muito trabalho, assim, e é muito rico, assim, a Europa Sim, encantadora. Né? O berço ali, e tu entender de onde nasceu a gastronomia, provar coisas novas. Então, eu acho que com 21 anos ali, 20, a gente tá mais aberto à vida, assim, né? Tu não tem tanto preconceito, né, das coisas, então foi imersivo demais, assim, e culturalmente e pessoalmente também. Assim. E as conexões, assim, que tu fez lá, tu chegou a conhecer gente
importante. Eu desconheço um pouco essa área da gastronomia, né? Sim. Mas eu sei que tem a coisa das estrelas, Michelin, não sei o que, tal, Sim. né? E aí talvez você tenha dado uma passeada, conhecido Sim. restaurantes renomados, né? Sim. Enfim. Ali no sul da França, é bem divisa com a Espanha, né? Onde eu morava. Então, ali tinha um restaurante de um chefe famoso que existe até hoje, ali pertinho, que é o Martín Berasategui, que é espanhol, e ele é estrelado agora, não sei quantas estrelas ele tem agora, mas... e a gente tinha amigos que trabalhavam nesse restaurante, então a gente provava, né, e tinha conhecimento das receitas, das técnicas, outras confeitarias, também visitei várias confeitarias, porque a minha especialização na cozinha é a patisserie, né? E então sempre me interessei muito pela patisserie. É encantador, assim, a conexão no restaurante mais simples e do restaurante estrelado são conexões diferentes que a gente faz, e a comida é maravilhosa, porque às vezes a gente visita um lugarzinho pequeno lá no interior, e aí tem uma história de família, que como é que faz aqueles tapas, ou aquela frutos do mar, né? Então, tem toda uma magia. Eu acho que cada cozinha tem uma magia, a pequena e a estrelada também, né? Porque eu acredito muito na alma da pessoa que está traduzindo ali. Mas eu tive bastante experiências legais. Assim. Isso aí, sem dúvida, né? A gente na nutrição acaba pagando algumas disciplinas, aqui chama cadeiras, né? Algumas cadeiras, são técnicas dietéticas. Inclusive, eu odiei fazer, gente. Eu sou nutri, eu não sou da cozinha. Mas quando eu me proponho a fazer, eu capricho. Sim. E aí, eu lembro que cada aluno tinha sua oportunidade de fazer um prato, uma coisa e outra, né? E as minhas amigas que foram hoje são, né, do mercado de Wuhan, que são refeitórios, restaurantes, enfim, a comida delas eram muito melhores, porque elas estavam ali debruçadas com tanto amor para aquilo. E eu pensava, né? Eu disse, eu não vou conseguir fazer parecido porque eu não gosto de cozinhar, né? E aí eu acho que realmente a arte de cozinhar é um talento. O meu filho mais novo, o Murilo, ele cozinha assim divinamente desde os 7 anos. Eu não sei a que ele puxou, mas é talento assim, é dele. Entendeu? É dele. E ele liga o som e vai cortando assim o tomate, a cebola, toda uma preparação. Ele nunca viu isso. Ele nunca viu isso. Eu não ensinei. Ele foi já se tocando que tinha que separar, tinha que preparar antes para ficar fácil para fazer depois. Que também tem um pouco de planejamento, né? De administração ali para poder... o tempo, né? Que fica, não pode... oxidar e tarará. Então, para mim, quem trabalha com o que você trabalha, tem que ser pessoas talentosas e que gostem mesmo de fazer, porque é um desafio, né? É um grande desafio. Mas o resultado... É tanto que quando a gente tá em algum ambiente que alguém fez eu digo pelos meus amigos, né? Que quando termina, assim, fica tudo com carinho, assim, como se quisesse saber se a gente gostou, né? Sim. Fica na expectativa, será que agradei, né? A minha avó, quando servia, ela já servia dizendo assim, vocês não vão gostar. E aí, só para receber o elogio, né? Mas, claro, o cozinheiro sempre tá interessado em saber se agradou, né? Então, o Murilo tá no caminho, né? Tá no caminho. Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho assim, eu falei rapidamente a palavra comensalidade, mas eu queria que você explicasse para todo mundo, porque aqui tem pessoas de, né, todos os níveis assim, aí acaba também talvez alguém não sabendo nem o que significa. O que é comensalidade? Bom, a comensalidade é o ato de comer junto, né? O ato de comer com outra pessoa, né? Eu sou uma pessoa que gosto de letras também. Eu tenho 2 semestres de letras, né? São artes que se complementam, eu acredito, a literatura, que eu gosto muito, e a gastronomia. São formas de arte que eu me identifico bastante. E a comensalidade, então, pegando a etimologia da palavra, né?
o commensalis era a pessoa denominada na Roma antiga, né, que comia junto. Então, o commensalis era a pessoa que comia junto com outra pessoa, né? E essa palavra já carregava uma intimidade, já carregava uma confiança. Então, aquele é o meu commensalis, aquele pode comer junto comigo, né? Que legal. Então, essa é a etimologia da palavra, assim. Então, mas a comensalidade não é só eu sentar contigo e comer cada um olhando no celular, né? Então, eu acho que a comensalidade vem do ato de comer junto, mas aproveitando aquele momento, né? Degustando aquele momento, fortalecendo a relação, né? O afeto, é vínculo. Então, ele não é só o ato de comer, né? É o fio que costura a história do relacionamento ali em torno daquela mesa. Eu vou por esse caminho sempre, né? E aí, hoje em dia, o teu trabalho, de certa forma, une as pessoas. Traz essa comensalidade para, nem que sejam eventos, assim, esporádicos, mas aquele momento acaba, como você falou muito bem no início, vira memória, é um momento importante e uniu aquelas pessoas, né? O meu pai, ele fez 80 anos e houve uma festa com comida. Então, a comida, ela faz isso, né? Eu não consigo imaginar um encontro de pessoas que não tenha comida envolvida. Eu acho que a gente dá a desculpa para comer, né? A gente se encontra, né? Come e aí fortalece a relação. Tu vai marcar um jantar, tu vai marcar um chazinho, um café, que a gente tá sempre devendo para os amigos, né? Vamos marcar um cafezinho, né? Então, as pessoas se reúnem com aquele propósito de dividir aquela refeição. E eu acho que é a grande arte da comida, porque a comida é só comida numa mesa vazia. O prato é só um prato, um talher, a louça, né? Tem que ter as pessoas é o grande barato da vida, né? E sem as pessoas a gente não constrói esse momento, essa relação, esse laço ali, né? Com sabedoria, porque hoje em dia cada vez mais as pessoas comem separados, cada um num ambiente diferente, ou comem olhando o celular, né? Esse ato de comer junto, eu acho que é especial para as relações, assim, né? Que é uma pena que tá caindo cada vez mais no desuso, né? Exato, tem um documentário no Netflix chamado Zonas Azuis. E esse documentário, ele fala de várias coisinhas, né? Vários pontos que nos torna longevos, certo? Uhum. Porque é um documentário que estuda por que em alguns lugares do mundo as pessoas chegam aos 100 anos. Quando eles vão pesquisar, tem várias coisas. Uma delas é o ato de se reunir à mesa e estarem juntos. Principalmente na casa da nona, né? Como é o nome daquela ilha ali na Itália? Sardenha. Então, na Sardenha, as pessoas chegam muito facilmente aos 100 anos. E lá, a característica principal é ir para a casa da nona comer uma massa no domingo. É tipo assim, ritual. É domingo, vamos para a casa da vovó comer uma massa, né? Italiana, que deve ser deliciosa. E assim, lá em casa, eu costumo fazer isso, sabe? Final de semana, vamos comer fora, mãe. Não, vamos comer em casa, vamos fazer um prato juntos, entendeu? Justamente para sentar e ficar ali conversando como é que foi a semana na faculdade, como é que estão os amigos, né? Os passeios e nananã. Porque se a gente perde isso, né? Como é que passa para a próxima geração? A gente perde conexão, perde história, perde oralidade, né? Tudo. Aí tem que tirar o celular do caminho, tem que desligar a TV. Uhum. E cada vez mais os adolescentes, os jovens, eles não têm mais interesse, parece, no que o vovozinho tinha para contar. Né? Que na nossa época, eu ficava encantada de ouvir histórias da minha avó, do meu pai, né? Eu fico feliz que a minha filha adora história. Ela diz, mãe, conta uma história da Bisa. E isso
é muito, assim, memória mesmo de se reunir na mesa mesmo e contar a história do leiteiro, da guerra. Isso, né? Eu disse assim, conversando, né? É tão importante, como é que pode se perder, né? Como é que pode ser ultrapassado, assim, por um mundo que acelera demais as relações, né? E, infelizmente, se perde, assim. A gente tenta, na minha casa, a gente faz refeições juntos. Lógico que a rotina é corrida, né? Mas almoço e janta, pelo menos, a gente está sempre fazendo juntos, assim, para tentar sempre manter esse momento de olhar para o outro. E aí, como é que tá teu dia? Como é que, né, foi na escola? Como é que, o que a gente vai fazer? Qual é o plano? Como é que a gente está se sentindo? Isso tem a coisa das tradições, né? Então, por exemplo, Natal lá em casa tem a torta de bolacha que a mãe do meu marido fazia quando ele era criança. Então, ai de mim não fazer uma torta de bolacha no Natal. Já virou tradição, né? A minha avó fazia muito cuscuz, né? Eu sou nordestina, então cuscuz com leite, cuscuz com carne, cuscuz com... Ai, meu Deus, chega da água na boca. Né? Uhum. Eu faço aqui, graças a Deus, eu encontro no Zafari, só no Zafari, a massa certinha, porque é muito difícil achar aqui massa para cuscuz. É difícil. E para tapioca também, né? Mas tem várias coisinhas. Eu fui para a Europa uma vez... E a gente não sabia ler os cardápios, né? E aí a gente via só a palavra carbonara. Carbonara é universal. Carbonara. Nossa, aí quando eu tô assim em casa e eu quero reviver esses momentos, aí eu faço um carbonara. Olha como tem a simbologia, a memória daquele prato específico que te traz lembranças de um momento que foi bom, né? E aí na garfada tu revive tudo aquilo. Aí o vinho, abre o vinho, aí tem toda, né, acaba ficando um almoço romântico. É isso. Porque tem vínculo com aquela viagem específica. Certamente você tem os pratos que tua filha gosta, que teu marido gosta, que teu pai gosta, que você faz para agradar, né? Claro. E na empresa também tem uns que viraram queridinhos, assim, né? A gente tinha uma patisserie, que é uma confeitaria, para quem não sabe, né? Uma confeitaria com base na cozinha francesa, com produtos brasileiros. E aí, na patisserie, a gente tinha um doce que virou, assim, marca registrada, e hoje os clientes sempre pedem nos eventos também, que é o Roupana. E aí, fica assim, não, eu quero aquele doce que a Natália sabe qual é, né? Porque aquele lá eu comi no meu casamento. Não, porque aquele eu comi no Dia dos Namorados. Aquele lá a gente precisa para o aniversário de casamento. Olha só. Né? Então, e é um doce super especial para mim, porque eu disse, olha, ele conta várias histórias, né? E é uma coisa que eu criei e faz parte da vida das pessoas. Você que tinha criado. Eu que criei. Então, ele é uma bavarois, que é uma mousse sem furinhos, né? Uma bavarois, uma mousse densa de chocolate. Mas agora a ignorância, o que é uma bavarois? É uma mousse, né? Bem lisinha, assim, só que sem os furinhos, porque a mousse normalmente tem os furinhos. Com chocolate 55%. Aí ele tem um crocante com avelã. Caramelo com flor de sal. E ele tem um cremoso de chocolate 70%. Então, ele é montado como uma entremets, que é uma torta com base francesa, assim, que é uma torta bem leve. E aí, ele é um carinho mesmo. Ele é um doce que vai te fazer um carinho na alma. E eu criei, assim... aquele dia eu estava muito feliz, muito inspirada. E eu disse, olha, o meu sentimento passou para essa comida, porque ele virou... assim, um sucesso e eu divido ele com as pessoas, com a história das pessoas, né? E aconteceu também esses dias não, já faz uns 2 anos que eu criei o Golden Figo, também na empresa agora, mais na parte dos eventos, que é um canapé, que assim, ó, 90% dos pedidos... Tem ele. Né? Então, ele é um canapé, um figo, que eu faço... Tudo com figo é bom, né? É bom, né? Figo, eu sou suspeita. Frutas... Isso eu aprendi aqui no Sul. No Nordeste não tem as frutas que tem aqui, certo? Então, não tem muita comida que junta o agridoce, assim, o doce com o salgado, entendeu? E aí, quando eu cheguei aqui, tudo tinha uma frutinha, né? Você tem um salgado e tem uma fruta no meio. Tem uma frutinha, ele dá uma equilibrada ali, né? Quem inventou isso foi genial.
E aí ele virou, assim, carro-chefe. Então, a Natália é aquela chefe do Figo, sabe? Então, não, aquela do Figo, Figo escandaloso, porque ele vai ouro, ele é bem lindo. E aí as pessoas já me conhecem por ele, assim. E aí também, no Natal tem que ter o Figo da Natália. No Natal tem que ter, no Ano Novo não pode passar. Imagina um casamento sem Figo. Porque, é muito maravilhoso. Eu comi em tal lugar. Então, a comida é isso, né? Ela Sim. traduz um sentimento, uma história. Eu sou apaixonada. E faz você reviver, né? Momentos únicos na sua vida. Exato. Você acha que a comida, ela cura? Sim. Acho que sim. Acho que tudo que nos faz bem, eu acho que cura, né? Então, eu vou fazer uma massagem, eu vou pra praia, olhar o mar, eu vou dar uma caminhada numa praça, em contato com a natureza. Se aquilo tá me fazendo bem, tá me curando. E comer, eu brinco que é uma meditação. Tu tá ali com teu prato, Sim. um prato gostoso, que pode ser um mingau da mãe que fez lá, que num dia que tu não tá tão legal, tu tá ali pegando uma garfada daquilo, aquilo tá te fazendo um carinho. E vai te curando. Lógico que com a ajuda dos nutricionistas, né? E aí eu passo para ti essa, porque a gente precisa de vocês para que tenha esse equilíbrio e para que cure de fato, não só a alma, mas o corpo físico, né? Porque é cada vez mais preciso no mundo de processados e de comidas rápidas e muitos aditivos, vocês darem à luz o norte dos cardápios que a gente segue, assim, né? Pra realmente curar o físico também. Mas tudo é equilíbrio, né? Eu não sou uma nutricionista, acredito que o Ciro também não é, né? O marido da Nath. Um nutricionista radical, entendeu? Porque a gente tem que conhecer a história de vida do paciente. Às vezes, comer pão francês todo dia de manhã é um ritual da pessoa. Eu vou tirar o pão, a não ser que seja celíaco, né? Aí você tem toda uma questão separada, né? A dietoterapia que você tem que fazer. Mas ir para um buffet e você contratar uma empresa que vai ter um monte de comidinha lá que não é certinha para comer, mas por que não? Bora comer o que tem que comer, saborear, viver, confraternizar, sorrir, porque tem tudo a ver, sorriso com confraternização e comer, né, bem. Aí no dia seguinte você volta para a dieta. Isso. Tudo é equilíbrio. A diferença, eu acho que é o retornar. Se tu vive só comendo as porcarias, e eu nem vou falar a palavra porcaria porque a tua comida é escandalosa, né? Sim. Mas eu falo comendo a coisa que tem um pouco de farinha, né? O farináceo, o açúcar e tal. Mas depois você retorna para a tua rotina com fibras, com proteína limpa e tudo mais. Não tem problema, né? E eu sou do doce. A gente que é mulher, TPM, meu Deus, não tem como não comer um brigadeiro uma vez no mês. Impossível. O chocolatinho, né? Você falou aí da tua torta, só fiquei pensando aqui, ó. Chega Roupana o nome, Roupana. Ela me salva. Como é que eu não vou experimentar uma coisa dessa? Agora eu já fiquei com vontade, entendeu? E eu sou nutricionista e tudo bem. Tem um conceito muito interessante na nutrição, não sei se ele é novo, mas eu conheci não tem muito tempo, que é o Mindful Eating. Ou seja, você comer com atenção plena. Que eu acho que faz parte desse tema de comensalidade. Você conhece? Conheço, sim. Conheço. E aí, o ato de comer com a família, sem o celular, sem a TV ligada, conversando com as pessoas, prestando atenção em cada garfada que você ingere, entendeu? É uma forma saudável de se alimentar. Porque, às vezes, você tá ali no expediente, aí você tem que comer muito rápido, porque você tem que voltar pro trabalho. Ali você atrapalha a sua digestão, não libera corretamente as enzimas da boca, que já começa a digestão na boca. O carboidrato começa a ser digerido com a saliva, gente. Aí tu, né, come de uma vez... Vai lá pro estômago de qualquer jeito. Não, eu tô com azia depois do almoço, tô aqui cheio de gases. Claro, comeu apressado. Comeu de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. E a gente, nessa rotina corrida, às vezes cai nessa também, né? Come qualquer coisa. Esses dias compartilharam um meme comigo, as meninas que trabalham comigo, que
eram, assim, pratos lindos, maravilhosos que a gente faz, né, para os clientes. E aí os bastidores da cozinha, às vezes, estão comendo uma pastelina, um negocinho, assim, qualquer coisa que dá, um ovinho mexido, né? Mas, às vezes, a correria precisa Sim. também, né, desses momentos. Mas voltar e a gente comer com consciência, eu acho que é indispensável. E eu sou super a favor desse movimento. E o que eu faço nos eventos é um convite para as pessoas que estão no evento desacelerarem. E isso eu converso com os clientes. Eu disse, não, eu quero que no evento as pessoas não tenham necessidade de estar com o celular na mão e nem estar vendo que hora que vão embora. Sim. Então, cada louça que eu penso, que a pessoa vai pegar na mão, não é aquele canapé monótono que vai na bandeja retinho com uma coisinha em cima, que a pessoa pega, come, come, come e vai embora, sabe? Não, eu pego uma loucinha que a pessoa vai pegar, vai olhar, vai abrir, vai manusear. Então, ela vai desacelerar. Ela, não, opa, isso aqui é diferente, tem uma coisinha aqui que eu não conheço. O que será isso? Será caju? Será o quê? Umbu? Meu Deus! Então, eu brinco muito com sabores, eu brinco com as louças, porque é um convite para desacelerar. Opa, essas 4 horas, 6 horas que a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui e vai curtir isso aqui, entendeu? Então, Isso é muito inteligente. Então é um slow food nos eventos, eu brinco, assim, tipo, é um aproveitar aquele momento ali, realmente, né? Eu sei que a intenção do seu coração é desacelerar, mas é estratégico porque a pessoa vai ter uma experiência muito mais viva com o teu buffet, com a tua comida, porque senão, se ela tá com o celular na mão, ela nem presta atenção Não no presta. sabor Aí, por que vai fixar? Porque ela tá ali presente. Isso é bem, bem pensado, assim, Sim, mesmo, né? E tá certa. Para a experiência ser gostosa, prazerosa e memorável, que é o que a gente quer. Eu sempre brinco, né? Gente, eu quero que saiam falando de mim. E aí ficam me olhando, assim, o pessoal que não trabalha comigo, eu quero que saiam falando de mim, mas que saiam falando muito bem, que comeram, tiveram uma experiência ótima, que a barriga tá doendo de tanto que comeu, porque eu sou bem exagerada. Os meus clientes já sabem. A Natália não precisa exagerar tanto, mas eu sou exagerada. Eu gosto de fartura, assim, que as pessoas consigam provar, consigam degustar, consigam sobrar um pouquinho para o outro dia comer com um cafezinho, porque a pessoa às vezes está na correria do evento ali, né, e não come, não degusta direito, está recebendo os convidados ou tirando foto. Então, eu gosto que falem de mim muito bem no outro dia, isso eu sempre brinco, assim, né, e é isso, assim, eu já fui para casamento que a comida acabou, no meio do casamento. Eu também, há vários. É ruim. É horrível. É horrível. E eu falo assim, né? A gente vai para eventos, é sempre massinha com molho branco. As mesmas coisas. Falta. As pessoas dizem, só tinha um camarão no meu escondidinho. Não é? Já fui, gente, evento assim, convidei, evento de gastronomia, inclusive, que convidam a gente. Poxa, faltou recheio, faltou comida. Gente, como é que vai ser carinhoso pro teu convidado se ele tá ali? Quando é que o garçom vai passar? Aquela bandeja não veio. Não veio. Então, tu estressa, tu não vive aquele momento, né? Tu acaba estressando os teus convidados. Então, eu sou bem cuidadosa, assim, para que as pessoas recebam o carinho mesmo, sabe? Deixa eu te perguntar, você também faz jantar empratado, essas coisas? Sim, sim. A gente trabalha... Isso é uma experiência que eu acho muito legal. Eu adoro ir para restaurante que é à la carte. Sim. Então, justamente porque eu quero... vou sair para comer, então pera lá, né? Vamos pedir um vinho, vamos pedir uma entrada, né? Vamos pedir um prato melhorado. E aí eu te pergunto isso porque quando se trata de evento, eu acho muito legal essa questão de vir a entrada, de vir o prato principal, entendeu? Isso. A gente trabalha com vários moldes de gastronomia para eventos, né? Um deles é o serviço empratado. Ele é um serviço mais formal, né? Que as pessoas precisam necessariamente estar sentadas à mesa, né? Ele é um serviço que tem mais equipe envolvida, que precisa de uma estrutura maior, mas são eventos que têm um resultado, assim, maravilhoso. Então, as pessoas realmente sentam na festa e degustam todo aquele jantar, né, com apresentação belíssima. Não que os outros não tenham, mas é um momento, assim, de sentar. Os outros
serviços coquetel, as pessoas podem sentar também num Sim. coquetel, num canapé, mas a tendência é não, né? As mini porções, eu digo, é bem flexível, porque as pessoas podem sentar à mesa ou também ficar de pé, né? Mas o serviço empratado, ele tem esse convite maior, assim, da presença da comida. Não, tipo, o que importou para esse anfitrião é o ato de receber aqui com essa comida. Então, a gente faz vários tipos de eventos, né? O empratado, ele, às vezes, as pessoas não optam por ele justamente porque a estrutura não fechou, ele é um serviço que demanda mais equipe, então ele é um pouco mais caro que os outros, né? E aí as pessoas, não, vamos enxugar aqui, então vamos para um outro serviço. Sim. Mas ele é o meu preferido, assim. Eu também acho, maravilhoso, preferido. é chique. Quando eu faço e quando eu sou convidada. Me convide para os próximos, eu vou de penetra. Pode deixar. Tem alguma experiência que você lembra, assim, que te marcou? 2 clientes, assim, que você diz assim, isso aqui foi, uau, meu auge na carreira. Pode ser subjetivo, pode ser financeiro, não sei. Assim, eu tenho muitos e muitos clientes, né? Eu acho que um específico não me marcou. O que me marca é justamente fazer parte da vida desses clientes que vão fazer o pedido de casamento, por exemplo, já foi na minha patisserie, que eles fizeram um noivado, depois pediu o casamento, né? Fez o pedido na minha confeitaria. Depois a gente fez a festa de noivado. Depois fez o casamento. Depois, quando tiveram um bebê, eu fiz o chá de bebê. Aí 1 aninho. E aí depois fiz aniversário de casamento. Então, pra mim, o especial é fazer parte da vida das pessoas, sabe? Vamos de novo confiar na Natália que ela vai fazer esse momento único, assim. E, claro, a gente já atendeu alguns clientes bem importantes, assim, né? Teatro São Pedro, um cliente que me honra muito toda vez que a gente atende o Teatro São Pedro, porque é um símbolo aqui, né, de Porto Alegre. O governo também. Mas o que me emociona é participar da vida dos meus clientes ao longo da minha trajetória de empresa, assim, né? E de história, essas são as histórias felizes, tem as estranhas também, né? Ai, meu Deus. Tem várias histórias estranhas também, que acontecem, posso contar? Claro, eu quero saber todas. Porque tem que marcam, né? Que daí marcam. Sim, Uma, assim, a que mais marcou a gente, né? O Ciro tá aqui. É uma vez que uma cerimonialista contratou uma mesa de doces e aí ela me deu o endereço. Não era aqui em Porto Alegre, era uma cidade vizinha. Então, eu não conhecia direito a cidade. Então, ela me deu o endereço, né? E eu fui com a minha equipe. E aí, a gente chegou lá no lugar e eu achei estranho. É um cemitério. Meu Deus do céu. Sabe? Mas tava certo? Aí eu disse, só pode ser do outro lado da rua, porque desse lado é um cemitério. E aí a gente botou o carro mais para frente para dar a volta, para retornar, né? E aí eu, quando fui com o carro mais para frente, eu notei assim que tinha um caminhão descarregando cadeiras, móveis, num salão do lado do cemitério. Mas isso fazia parte do cemitério. E aí eu cheguei mais perto, assim, não, entra ali, vamos ver, né? E aí era o evento no cemitério. É sério? É sério. Era um velório? Não era um velório, era um casamento. No salão. A noiva tava de preto, só ao pode. lado... Não, a noiva tava de branco. Então, existem essas coisas também que acontecem, que são muito engraçadas. Eles quiseram casar dentro do cemitério? Pois então, a gente ficou naquela situação. O menino que tava descarregando as cadeiras ali, os móveis, aí tinha um menino que chegou pro som, porque teve pista de dança também. Aí, era afastado, assim, do cemitério, mas era no cemitério. E aí, a gente montou a mesa, e aí ficou aquele clima, assim, mas ninguém falou nada, sabe? Montamos a mesa, fomos embora. No outro dia, a equipe foi lá, retirou a mesa, tudo. E ficou, faz muitos anos isso, né? E aí foi um casamento no cemitério. Então, essa é uma memória estranha. Essa daí é complicada. Teve outra? Ai, tem várias, assim.
que acontecem, tipo, acidentes na cozinha, de dar tudo errado, teve Deus. um evento que a gente Isso fez eu ia infartar. no meio Se fosse eu a dona no meio de um temporal horrível, que depois a gente ficou sabendo que era um evento climático, assim, atípico, que a noiva casou na beira do Guaíba, aqui. E aí virou o tempo completamente, voaram as cadeiras, voaram os Coitada talheres. dela, gente. Porque imagina, no dia do casamento. Ela ia casar ainda na rua, voou tudo, assim, foi muito tenso. E aí faltou luz na casa de festas. E aí, com o temporal, um raio acertou o gerador. Então era escuro. A menina casou com todo mundo segurando o celular. Eu não tinha casado, não, gente. Isso é um sinal do universo. Choveu. Eu tinha dito, não, vamos fazer em outro dia, outro e era momento, assim, outro lugar. A chuva caía tanto que daí a água, eu acho que não dava vazão, bueiro, a água entrava pelos ralos da cozinha, a gente tentando trabalhar. Olha, então acontecem dessas coisas tensas também, assim, né? Mas é a vida de um evento, de uma pessoa que trabalha com eventos, assim, tem que estar com o coração preparado para tudo, assim. Sim. Eu tinha uma tia, ela faleceu até recentemente, e ela tinha um buffet em Salvador. E Que maravilha. Meu tio, ele é oficial da Marinha e ela trabalhava dentro do clube. Então, os eventos que tinham no clube, era ela que servia tudo, né? E eu lembro que ela colocava a gente para fechar as coxinhas. A gente botava o frango, aí fechava as coxinhas pequenas. Naquela época era coxinha, risório, essas coisas, Sim. né? Hoje sofisticou e a coisa ficou mais bonita. Mas tem bastante coxinha ainda também. Tem, né? Tem. Não, mas coxinha é um clássico, né? É um clássico. É bom demais uma coxinha. É muito bom. Eu nem sei quando foi a última vez que eu comi coxinha. Eu também. Deve fazer muitos anos. É. Eu não como fritura. É muito Eu raro. também, eu comi uma coxinha, mas acho que a última coxinha que eu comi foi chiquezinha, assim, no restaurante, entradinha, alguma coisa Sim. assim. Eu acho Mas que eu comi ainda é Natal. Nossa, faz tempo, viu? É que se tiver uma outra coisa assim, tipo, sei lá, um pão de batata, eu pego o pão de batata, não pego a coxinha. Então, por isso que não tenho o hábito de comer coxinha também, Sei. né? A não ser que eu vá em algum lugar que só tenha coxinha. Aí eu como. Sei. Eu queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo, como foi abrir o negócio, sair lá da França, chiquérrima, e vir para o Brasil e até você ser hoje quem você é. Isso. Quando eu voltei da França, eu voltei já trabalhando numa empresa enorme aqui. Então, eu cheguei, e aí fui na escola onde eu me formei, né? E aí o meu chefe, ele disse... Meu chefe de formação, né, ele disse, não, tem um emprego e eu preciso que tu vá para esse emprego. Então, eu já... veio trabalhando. Era uma empresa nacional que tem rede em todo o Brasil. Então, eu já cheguei trabalhando, já cheguei viajando bastante. Era São Paulo, Fortaleza. Já conheci o Ciro? Já conheci o Ciro, já. Ele esperou. Isso, esperando. E aí, a gente tava junto. Ele tá aqui no estúdio, gente. Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui olhando pra gente. A gente tava junto e a minha vida era uma loucura nessa empresa, assim, porque eu realmente viajava demais, assim, e era para fazer uma padronização da franquia, né? Sim. Então, era uma viagem atrás da outra e aí muito trabalho junto com muita experiência nova, conheci muitos produtos, tive a oportunidade de conhecer chefes muito legais, trabalhei também com pessoas, né, para compor um menu melhor para essa empresa. Então, já cheguei assim, fiquei, sei lá, uma semana descansando, depois já fui para a correria. Que legal. E aí, só que não era o que eu queria fazer, né, eu queria uma coisa mais autoral, um serviço mais com a minha personalidade, com a minha cara. Mas eu nunca fui empreendedora. O bônus todo é do Ciro, do meu marido, porque ele é um empreendedor nato, assim, ele já nasce, dá uma ideia para ele já transforma em negócio. Eu não. Então, esse olhar do empreendedorismo para o meu negócio veio dele. E aí nós construímos juntos, né? Como seria a empresa, e ela foi acontecendo, assim, né, era muito o que tinha a minha cara, então desde sempre o pessoal já me conhecia, já queria uns eventos, né, então desde que eu vim
voltei a Porto Alegre, mesmo trabalhando em outra empresa, as pessoas me pediam, de repente faz um evento, né? Tinha já a demanda. E aí a gente foi apostando nisso, vieram as patisseries, e hoje a empresa já há quase 20 anos aí. Uau! Nessa ideia, né? Que foi, eu sou muito criativa e ele muito pé no chão, né? Mas isso é importante para o negócio. Tem que ter né? Mais pé no chão. E aí aprendi, né? Porque empreender não é fácil, né? E a gente precisa aprender mesmo do negócio, né? Tabela, precificação, funcionário, muita coisa envolvida no processo de empreender, né? Ainda mais no Brasil, que é muito difícil aqui no nosso país e muito mais no nosso estado, né? Nós temos uns clientes bem exigentes aqui no Sul. Sim. O nosso público um público teste para vários lugares do Brasil, inclusive, por causa da exigência, assim. Então, de ter uma empresa de sucesso aqui em Porto Alegre, eu fico muito, muito feliz, assim. Você falou uma coisa legal, é realmente a culinária gaúcha e estende um pouquinho para coisa alemã, italiana, aqui é muito caprichosa, é extremamente caprichoso. Eu percebo que realmente, assim, quando o serviço vai acontecer, ele se difere. E você tá certíssima em ter essa consciência de que se você é uma pessoa de sucesso aqui, você será uma pessoa de sucesso em qualquer lugar do país, né? Ai, não disse isso, né? Não, mas eu fico muito feliz, não, mas assim. Eu tô falando agora, eu falando de ti. Eu não conheço os produtos ainda na Nath, já tô aqui pensando qual o próximo aniversário da minha família. E eu quero também conhecer, né? Lá, eu quero ir. Mas isso eu percebo. Entre Sul e Sudeste, eu conheço o Brasil quase inteiro. E eu já fui em vários estados, várias capitais. E quando eu vim para o Sul, uma das coisas que me fizeram escolher aqui Porto Alegre, o Rio Grande do Sul como um todo, foi essa coisa de eu dou o meu melhor. Tem exceções? Tem, mas é a minoria. Aqui o pessoal é super caprichoso para absolutamente quase tudo, entendeu? E aí, certamente, isso é muito importante, assim, para o teu trabalho, saber que o teu cliente só é teu cliente porque você faz um trabalho bem feito. É né? verdade. Isso é uma máxima, assim, né? Eu sempre vou entrar em qualquer coisa, vou dar o meu melhor. E aí, até brincam comigo, as meninas que trabalham comigo mais tempo, tu sempre fica nervosa. Como se fosse o primeiro buffet. Como se fosse o primeiro evento. Gente, tá há 20 anos. Sim, porque esse nervoso eu acho que é saudável. E te pra motiva. gente ser o melhor. Porque eu acho que quando a pessoa vai me contratar, ela merece o melhor. Eu também sou assim. Né? Então, eu não sou assim, vou fazer mais um dia de trabalho. E é isso aí, o jogo tá ganho. Não, eu tô sempre ali, como é que eu posso melhorar? Como é que eu vou te atender melhor? O que eu vou inovar? Como é que eu vou fazer? Então, eu sou uma inquieta, isso sim. E isso é o que move o mundo, gente. As inquietações, entendeu? Eu sou bem inquieta. Estamos caminhando para o fim, mas eu queria fazer uma pergunta que eu até já sei a resposta, gente. É retórica, eu acho. Diga. Se você tivesse que convidar alguém para jantar ou para almoçar hoje, seja vivo, seja já falecido, e você tivesse a oportunidade de fazer um prato especial, quem você convidaria? Essa daí, com certeza. Eu vou escolher dois, então, para ficar justo. Será que eu acertei, então? Acertou. Com certeza seria minha avó. Com certeza. Nela. Com certeza. E eu faria o arroz de brócolis da nossa família, porque eu até nem falei no arroz de brócolis, mas o arroz de brócolis o brócolis ramoso é um brócolis que não é aquele ninja, não é aquele... O de florzinha. De florzinha, ele é aquele compridinho, que ele é mais espalhadinho. Ele é um prato que é um prato conforto, é um prato da minha família, é um prato que a minha bisavó fazia, que a mãe dela fazia e que a gente faz até hoje, assim, né? Então, com certeza, eu acho que eu pedia para ela cozinhar para mim, a minha avó, mas no mundo da gastronomia também vou citar uma pessoa que eu admiro, assim, muito como pessoa e como profissional, que é o Alain Passard. Ele é um francês que tem um restaurante na França mesmo, em Paris mesmo, e
É o La Perge, o nome do restaurante dele. E ele, há muitos anos, eu acho que foi 2006, ele largou as carnes e fez uma cozinha vegetariana, sustentável, e com produtos que ele planta no restaurante e agora em uma horta próxima ao restaurante. Então, é um restaurante todo sustentável. Que legal. E com produtos em que o prato principal é o legume, é o vegetal. E ele tem 3 estrelas Michelin. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito na parte da gastronomia, né? Espero poder visitá-lo. E né? qual prato você faria para ele? Que eu faria para ele, eu acho que um ceviche de caju. Porque não tem caju na França, não né? Tem, é. Esse ceviche de caju é muito bom. Nunca comi, gente. E olha que caju é do Nordeste. É do Nordeste. Eu sou apaixonada pelo... Tá, mas é um ceviche vegetariano. Vegetariano, porque ele é vegetariano. Substitui os peixes. Substitui o peixe tudo. Pelo caju e aquele leite que a gente encontra no ceviche, né? Por um leite de castanha de caju. E aí Deve a gente ficar saborosíssimo. E coloca todos os acompanhamentinhos do ceviche ali, né? Pimenta vermelha, cebola roxa, falando de coentro. vó, minha avó fazia um doce de caju com o caju inteiro, assim, ó. De comer, cortando ele. Ai, meu Deus do céu. O caju é muito bom, é muito versátil, né? Sim, caju, acho que tem muitas receitas nordestinas que tem caju. Muito. A gente teve em janeiro, eu tive em janeiro em Fortaleza. Ai, que delícia. Eu cheguei e saí comendo caju e trouxe um monte de coisa de caju. Eu sou apaixonada. Tem uns cajuzinhos assim, pequenininho. Parece muito com aqui tem de abóbora, né? Cabutiá. Um docinho assim, pequenininho. Lá faz com caju. Que é um compotinho, uma assim, compota. Eu comi. Muito bom. Pra mim é um dos bem melhores. doce. Bem açucarado. Bom, bem açucarado. Não é saudável. Mas pra comer de vez em quando. Mas é conforto, né? Ó, só pra fechar aqui e falar de vó, né? A minha avó tinha um cajueiro no quintal. E a gente morava em Fortaleza. Eu nasci em Natal. Mas com 1 mês de vida, meus pais já moravam em Fortaleza. Minha mãe foi no IT em Natal por conta do apoio, assim, né? Minha avó tava lá. Aí eu voltei pra Fortaleza. Pronto. Então eu fiquei até os 10 anos em Fortaleza. Quando era férias escolar, não sei se vocês lembram, mas naquela época a gente saía para as férias em dezembro, só voltava em março, né? Então a gente se mudava para Natal 4 meses. E minha avó tinha um cajueiro no quintal. Aí a gente pegava os cajus, fazia esses doces, e a castanha, ela dava uma madeirinha assim pra gente, e ficava só as netas, né? Quebrando para tirar o caju de dentro. Só que ela torrava aquele caju numa panela, assim, numa lata. E ela ficava ali, sabe? Então, esse ritual, assim, nossa, se eu fechar os olhos, parece que eu tô vendo ela. Mais um pouquinho, a gente fazia fogueirinha, colocava lata, tinha que ser no quintal, porque saia fumaça. Sai muita fumaça, né? Mas são as recordações da minha infância. Que coisa boa. Ir pra Natal, na casa da minha avó, que tinha um cajueiro, e a gente assar as castanhas e quebrar. Ai, coisa boa. Castanha de caju, você assando assim, é outra história. E a castanha lá é um caso à parte, né? E vende a granel, assim, né? Bem baratinho. Aqui é um absurdo. Eu comi castanha com açaí. É muito bom. Tudo com castanha caramelizada com açaí. É uma delícia. Eu nunca tinha comido. Fora que castanha é um super alimento, né? Tem muita proteína vegetal, tem muita gordura para o cérebro, para a cognição, para a memória. Tem que ter no plano alimentar castanhas e sementes, entendeu? Então, castanha de caju eu sempre prescrevo. Mesmo que sejam as 2 assim por dia, mas tem que ter, sabe? Castanha do Brasil, que alguns chamam ainda de castanha do Pará, mas também é super rica, assim, em lipídios, né? Gordura boa, entendeu? Então, isso tem no Nordeste, né? Tem. Mas aqui tem o pinhão. Aqui tem o pinhão. Parecido, assim, na mesma família, né? Nath, eu amei a conversa. Achei super legal. Você é linda, assim, sabe a sua alma. Queria te parabenizar por isso. Dá pra sentir nos seus olhos o brilho, ver nos seus olhos o brilho, de que tu faz um negócio, assim, com verdadeiro amor. Parabéns, viu? Obrigada. É com amor mesmo, assim, e com 100% de dedicação. Muito suor também. Mas faz parte, né? Nada na vida que é fácil, a gente valoriza. É verdade, é verdade.
Indica pra gente algum filme. Eu ia dizer, eu ia brincar aqui, tinha que ser Ratatouille, mas não. Indica um filme, um livro. Quem se apaixonou pelo nosso bate-papo, que quer estudar gastronomia, que quer se inserir nesse mercado, né? Ou quem sabe quer só aprender a cozinhar melhor em casa para a família. Você tem alguma sugestão para compartilhar conosco? Assim, um filme gastronômico que me toca muito, me tocou desde quando eu fiz gastronomia, ainda quando eu era estudante, é O Tempero da Vida. Ele é um filme que não é muito conhecido, mas ele é ambientalizado na Grécia, e é a história do menino com o avô, né, com a família, com as especiarias. Então, como esse mundo se apresenta para ele, assim, o mundo do sabor. Eu acho muito bonito, assim, bonitinho. Tempero da Vida. Tempero da Vida. Legal. É lindo. E o Ratatouille eu acho muito bom eu também, gente. Eu gosto de desenho animado. Inclusive, eu assisto 1000 vezes com a minha filha, que ela adora. E o Ratatouille é bom pra gente entender como é que funciona uma brigada de cozinha, né? Porque é aquilo ali, a gente precisa do plongeur, que é a pessoa que vai lavar a louça, do commis, que vai fazer o mise en place, né? O pré-preparo, do chefe, do sous-chefe, da pessoa que vai cuidar da sobremesa. Então, eu acho que o Ratatouille é bem legal também, né? Mostra isso mesmo, né? É verdade. Porque ele mostra toda da brigada ali até o salão. E um livro para quem quer se aventurar no mundo da gastronomia, um que eu sempre indico. Eu converso muito com alunos de faculdade que querem começar na gastronomia, assim, que estão começando, entrando no mundo, né? Às vezes me chamam para conversar. Eu indico o livro Chefe. É um livro que é uma edição do Senac. Ele é um livro grossão, assim, sei lá, quantas páginas Chefe tem. com F mudo. Chefe lá. com F mudo. Ali tem todas as técnicas, tem todas as histórias. Bem específico. Tem os ingredientes, de onde eles vêm, né? Qual é o lugar a sazonalidade de cada ingrediente, qual é o lugar que é melhor para plantar cada coisa, qual é o preparo, como é que é o caldo. Então, ele é um beabá para quem quer ser cozinheiro. E para quem quer ser um cozinheiro profissional. E para quem quiser ser um cozinheiro só de final de semana também, que, né, para os dois ele tá valendo muito, assim. E eu acho que seriam esses, assim. E quem nunca assistiu MasterChef também? É um aprendizado incrível, né? Sim. Eu agora indicando, né? Mas faz parte. O MasterChef e a nova edição de confeitaria tá muito especial, porque tem o meu mentor, né? Que foi uma das pessoas com quem eu estudei, que eu digo assim, é um privilégio ter aprendido com um mestre desses, que é o Diego Lozano. Ele tá como jurado agora que legal. do chefe... do MasterChef de confeitaria, e ele é uma pessoa de conhecimento, assim, absurda. Então, o MasterChef também indico de olho fechado. Ok. Bom, então é isso, eu adorei, obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, brigadão. Foi muito bom, e depois eu quero uma confraternização, onde a Nath vai fazer a comida e eu só vou comer. Combinado. Vou adorar. Pessoal que ficou aqui até o final, muito obrigada também pela presença. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Beijos.